abrissem suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, verso 15 a 17, e que conservasse, se possível, a sua Bíblia aberta. Efésios, capítulo 5, versos 15 a 17. Assim nos diz, meus queridos irmãos, as Sagradas Escrituras: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, te bendizemos pela tua palavra. Te bendizemos, ó Deus, por ter acesso a ela, porque o Senhor a preservou durante séculos e séculos daquilo que os homens tentaram fazer, que era minar a tua palavra, que era destruir a tua palavra. Mas, ó Pai, o Senhor é todo-poderoso e o Senhor a manteve intacta até chegar a nós. E nós temos esse santo acesso a ela. Ó Pai, nós queremos nessa manhã que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha usar o pregador e também abençoar o teu povo, para que possam, ó Deus, aprender mais de Ti, conhecer mais o Senhor, e que os Teus filhos e filhas possam estar dispostos de todo o coração, de maneira inteira, a praticarem a Tua palavra, a saírem daqui dispostos, ó Deus, a refletirem mais a Tua glória e a Tua palavra e viver na Tua face e perante esse mundo com toda gratidão, longanimidade. Assim, ó Deus, nós clamamos que o Senhor venha nos dar sabedoria. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, como nós iniciamos essa série semana passada, nós fomos levados a pensar na seguinte questão: como nós devemos viver a nossa vida diante de Deus, ou seja, na face de Deus, na presença de Deus. E não bastasse a importância por si só de pensarmos nessa questão, ainda temos um agravante. Jesus, ele voltará em breve. Jesus, ele vai voltar. E isso certamente nos coloca ainda mais responsabilidade de pensarmos nessa questão. Mas eu gostaria de afunilar um pouquinho mais isso. Dentro da questão da vida, todos nós estamos presos ao tempo. Não há como fugirmos do tempo. O tempo ele passa, querendo nós ou não, ele passa. E uma pergunta precisa ser respondida nessa manhã: como você está usando o tempo? Como você tem aproveitado o seu tempo? Com que você gasta ele? É fato que todos nós recebemos a mesma cota. A cota é a mesma para todas as pessoas. As pessoas podem estar aqui ou podem estar em qualquer outro país desse mundo. Mas a cota de cada um são 24 horas por dia. Não há outra opção. Todas as pessoas desse mundo têm a mesma cota de tempo. Mas por que nós vemos que uns aproveitam o tempo melhor do que outros? Por que uns usam o tempo de maneira produtiva e outros não? E pensando nisso, nós temos dois extremos a serem evitados. O primeiro extremo é representado por uma pessoa. Veja se você consegue enxergar essa pessoa. Ela está tão ocupada com seu trabalho secular, com as suas conquistas, com os cuidados desse mundo, que não sobra tempo para o desenvolvimento espiritual. Ou mesmo para servir a igreja, servir a Cristo por meio da sua igreja. Mas de repente sobra algum tempo para essa pessoa, que às vezes sobra um espaçozinho na agenda lotada dela. Mas ela não trabalha para Cristo, ela preenche esse tempo ocupada com seus prazeres, com viagens, com a chacrinha do final de semana. Afinal, eu trabalhei durante 40 anos e agora eu vou descansar na chacrinha, mas o domingo do Senhor a pessoa não vem.
Porque ela está preocupada com o lazer, com o descanso, com a tranquilidade. Mas nós temos o outro lado da moeda. Nós temos o outro extremo. E o outro extremo é representado por uma pessoa que ela está imersa em inúmeras atividades da igreja. É um ativista contumaz. Tudo que tem, ele está lá. É o primeiro da lista. Quase dedicação em tempo integral. Mas existe um resultado para essa pessoa também. O resultado é o prejuízo do trabalho dela. Ela não desenvolve bem o trabalho dela. Ela prejudica a vida doméstica, a família. Mãe, pai, cônjuge, filho. Ela causa um prejuízo grande. Ela normalmente negligencia os seus entes queridos, os seus parentes. Normalmente são pessoas que são funcionários ou alunos irresponsáveis. Mas então qual é a saída? O que podemos fazer então? Onde nós vamos encontrar o equilíbrio? E nós sabemos aonde nós vamos encontrar o equilíbrio. O equilíbrio está na palavra de Deus. E Paulo vai abordar isso nessa manhã. Essa questão tão emblemática do uso do tempo. De como nós devemos fazer isso. E nós veremos princípios claros que serão expostos diante de nós. E, portanto, o tema que nós trabalharemos com os irmãos nessa manhã é o seguinte: remindo o tempo em dias maus. E nós vamos ver isso a partir de 3 ideias extraídas desses 3 versículos do nosso texto dessa manhã. E a primeira ideia é que para a gente, de fato, viver na face de Deus, no corandel, para que nós possamos remir o nosso tempo, nós precisamos andar prudentemente. É o que nós vemos aí no verso 15. Veja novamente aí na sua Bíblia. Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Meus irmãos, andar prudentemente significa andar com cuidado, olhando antes de dar qualquer passo. Um pastor chamado Moses Han, ele tem uma missão em Pailin, que é uma cidade próxima à Tailândia, que já foi um reduto do regime de Pol Pot. Toda aquela área, ela é infestada de minas. E há muitos sinais de alerta ao longo da estrada, com fotos de pessoas que morreram ou tiveram seus membros amputados. Porque essas pessoas não tiveram o cuidado. Não andaram de maneira precavida, prudente, mas andaram desprevenidas ali, estavam aleatório e não viram os alertas e não foram cautelosas. E a gente pode comparar a vida como uma longa caminhada num campo minado. E sem a devida atenção, nós podemos pisar numa mina e colher resultados terríveis. Por isso Paulo nos instrui a andar prudentemente. E meus irmãos, o mundo ele faz um caminho. É um caminho natural do mundo. E nós devemos nos guardar, nos preservar do curso natural desse mundo, de forma que não caiamos em suas armadilhas. E há várias armadilhas nos esperando. Há várias minas prontas para estourar, só esperando alguém pisar nelas. Esse é o mundo que nós vivemos. Em filmes nós vemos uma cena interessante, e certamente você já viu isso em algum filme. Às vezes uma pessoa está andando ali na mata, e ela não percebe que tem ali uma cordinha, já armadinha, já pronta. Ela chega lá e ela pisa. Na hora que ela pisa, a corda alça ela para cima, ela fica presa, de maneira que ela não consegue sozinha se desvencilhar daquela corda. Esse é o mundo que você vive, meu querido. Esse é o mundo que você vive. Eu não sei se em algum momento você foi enganado, iludido, achando que as coisas seriam fáceis e tranquilas, e que você ia caminhar bem, e que você de repente ia para a igreja, é só prosperidade, é só sucesso. Só louvores e vamos cantar. Não, meu irmão. Tem a vida no solo ruim. O solo rochoso. As pedras no caminho, os espinhos. Você vive nesse mundo.
Se não abrirmos bem os olhos, nós certamente, meus irmãos, replicaremos todos os vícios destrutivos e tão difundidos em nossa sociedade. Você será apenas mais um a caminhar no meio da multidão, no meio das pessoas. Você será apenas um boi seguindo a manada, indo junto, não vendo que o precipício está ali à frente, escancarado com a porta aberta, abrindo diante de você. Mas você não está vendo, você está caminhando e vai cair lá. Isso significa andar no curso desse mundo. Significa você estar indo rumo a um precipício e não está se percebendo. Você está achando que está bem. Está achando que está tranquilo, que a vida está suave, boa, demais. Você já parou para pensar, por um instante, na quantidade de ofertas sedutoras? Nós não estamos falando que as ofertas são ruins, né? Que às vezes a gente pensa que a tentação vai ser algo tenso, né? O que você vai olhar e vai repelir de cara. Não, é algo bonito, embrulhado, um presente bacana. É um status. É você estar bem. Isso vai vir bonitinho. Você parou para pensar na quantidade de ofertas que você recebe por dia? Por dia. Ofertas para que você saia do caminho. É como se você estivesse correndo uma corrida e tivesse vários letreiros do lado. Assim, venha cá, pare aqui, venha aqui tomar um negócio. Não, mas vem aqui a diversão, uma placa grandona, diversão. Vem cá se divertir. E nós recebemos isso de maneira direta e de maneira indireta. Através de colegas de trabalho, escola, faculdade, por meio da TV, da internet. Hoje talvez a TV tenha diminuído ao longo do tempo a influência. No passado ela tinha muita influência. Normalmente o candidato da televisão era aquele que ganhava. Afinal ele tinha tempo de TV, ele tinha o domínio da narrativa. Hoje em dia, meus irmãos, é a internet. Hoje em dia a internet é a influência. Hoje em dia nós temos influencers. São pessoas que vivem disso, de influenciar as outras, de levarem as outras com elas. E aí, falando de influencer, você só tem duas alternativas. Duas. Ou você é um influenciador do reino celestial nesse mundo, ou você é influenciado pelos mundanos do reino de Satanás. Há um mito, o mito da neutralidade, o mito de que você pode ficar no meio do caminho. Não, eu não sou nem influenciador, mas eu também não sou influenciado. Eu sou um cara neutro. Eu analiso as minhas opções. Né? É chique, né, falar assim. Eu sou neutro, não sou nem lá nem cá. Na verdade, esse discurso é bonito, mas Satanás é que está por trás desse discurso. E Satanás, quando você diz que você é neutro, Satanás fala, não precisa se preocupar que você já está comigo. Não precisa fazer muito esforço, não. Está neutro. Ele já é influenciado, já e não sabe. Achando que está escolhendo, não, mas ele já está escolhendo o que eu quero. Ele só acha que ele tem algum poder de decisão. Mas talvez você esteja se perguntando, tá ok, mas como uma pessoa anda prudentemente? Como que isso se dá? Como que isso acontece, esse andar prudente? Porque há algumas áreas cinzentas, há algumas áreas que são eticamente cinzentas, ali você fica meio... Mas no nosso texto nós temos uma indicação clara de Paulo. Paulo diz, não como tolos. Esse andar prudentemente não é como alguém tolo, é como alguém sábio. Então a questão aqui gira em torno da busca e da obtenção da sabedoria. Num outro texto bíblico de Provérbios, nós lemos o seguinte: Salomão dizendo, adquira sabedoria, aprenda a ter discernimento, não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer em tudo mais. Aprenda a ter discernimento. E essa sabedoria, meus irmãos, ela pode ser obtida, aliás, ela só pode ser obtida a partir da ajuda de Deus. A partir de você estar na presença de Deus, na face de Deus, o buscando, pedindo, suplicando, implorando sabedoria da parte de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Não a sabedoria que o mundo vende como sabedoria. O mundo diz a ciência. O
Que ciência? Qual ciência? Sem a visão, a cosmovisão bíblica, não é nada. Isso não significa nada. É pó. É pó tentando fazer alguma coisa, tentando gritar, eu estou aqui. Não existe. A verdadeira sabedoria, ela emana de Deus, ela vem do próprio Deus. Só Deus pode dar, e Ele dá a quem Ele quer. E nós temos o Salmo 119, versículo 105, que diz: tua palavra, nós precisamos de gastar tempo nela, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu me lembro de uma vez no seminário, com esse texto eu nunca mais me esqueci, porque o então professor, que é lá da Nacional inclusive, ele tinha falado sobre esse texto e comentando um pouco do hebraico, de como as pessoas daquele tempo viam esse versículo. E era literalmente, aqui a ideia é, quando ele está falando lâmpada para os meus pés, é porque a pessoa ela tinha que iluminar o caminho que ela ia andar. E quando ela iluminava, a iluminação não era a iluminação que nós temos hoje, LED, de longo alcance. Era literalmente algo pequeno, algo que só dava para iluminar o pé. Então ela tinha que dar passo a passo, iluminando e vendo onde ela estava pisando. Passo a passo. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser isso para você. Passo a passo. Você não dá um passo sequer. Você não se atreve a dar um passo sem saber o que Deus acha disso. O que Deus pensa sobre isso? Será que isso é ético, é moral? Deus aprova, não aprova? Como que é essa história? Então é necessário de nós um esforço para conhecermos bem a palavra de Deus. E só assim nós seremos capazes de tomar decisões sábias, de fazer julgamentos sensatos. Mas talvez você não esteja convencido disso e queira o caminho da tolice. E aí você pode esperar pelo pior. Teve um jovem britânico chamado Kyle Carey. Em 2014 ele caiu de um penhasco de 15 metros, enquanto tranquilamente tirava uma selfie em uma praia do México. Ele sobreviveu, mas com ferimentos gravíssimos. E é assim que acontece, meus irmãos, por desatenção, por não vigiarem, por não ter prudência. Você está num penhasco. A única preocupação de alguém que sobe num penhasco deveria ser: eu tenho que preocupar com a minha segurança aqui. Não dá para vacilar aqui no penhasco. Não dá para brincar de, eu não estou vendo nada. Opa. Não dá para tirar o olho do penhasco. Você pode morrer. Mas é isso que muitos crentes fazem. Eles brincam, eles estão perto do penhasco, mas estão brincando, tirando selfie no penhasco. Estão caindo no abismo. Estão indo para o fundo, mas estão tirando selfie. E você? E você? Como é que você está? Você está tirando selfie em cima de um penhasco? Está brincando de ser crente? Está brincando com a vida cristã? Está brincando com a oração, com a leitura? Está brincando de vir ao culto? Você finge que vem ao culto e finge que adora? Como é que é? Você já parou para investigar o seu coração? Por que manhã após manhã, domingo após domingo, você levanta e vem para cá? Já parou para pensar nisso? O que te move? O que te traz aqui? O que passa na sua cabeça? Isso é importante, meus irmãos. Por não andarem em prudência, muitos jovens morreram antes do tempo. E hoje a situação, meus irmãos, ela é tão caótica, que não dá para dizer que é só os jovens que fazem loucuras. Não podemos minimizar essa questão, porque ela pode custar a nossa vida. E eu não estou falando apenas da vida física. Ela pode nos custar a nossa alma. É isso que Salomão nos ensina. Ele disse: portanto, não seja justo, nem sábio demais. Por que destruir a si mesmo? Tampouco seja perverso demais. Não seja tolo. Por que morrer antes da hora? Olha o que Salomão está dizendo.
Preste atenção a estas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. Está lá em Eclesiastes 7, 16 e 18. Portanto, é necessário que você responda essa pergunta: qual caminho você vai trilhar? Há dois caminhos diante de você, duas estradas. A estrada da sabedoria, que conduz à vida, e a estrada da tolice, que conduz à perdição. Ou melhor, em qual delas você está andando? Porque você está em uma delas. Em alguma você está. Eu não tenho condições de te dizer qual é. Mas você e Deus o sabe. Qual é a estrada que você caminha? Aí você diz: eu quero a sabedoria, mas eu não sei por onde começar. Tem algo que vai te ajudar. Ainda Salomão, ele disse o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Então você quer começar a ser sábio? Comece com o princípio da sabedoria. Comece temendo a Deus. Então se você não sabe como ser sábio, comece tendo o temor do Senhor. Nutrir o temor do Senhor no seu coração. Essa é a forma de andar prudente. É andar em temor. É andar temendo a Deus. Buscar a sabedoria é temer a Deus. Se você teme a Deus, você já está no caminho de sabedoria. Portanto, ande prudentemente em sabedoria, no temor do Senhor. Mas além disso, nós vemos que Paulo, ele avança um pouquinho mais em seu ensino. E portanto, para remir o tempo em dias maus, como o que vivemos, também é necessário nós resgatarmos o tempo. Eu não sei, meus irmãos, o que você faz com o seu tempo. Mas veja o que a Bíblia diz. Veja o verso 16. Ela diz assim: remindo o tempo porque os dias são maus. Deus sabe o que você faz com o seu tempo. Deus sabe todas as coisas. E eu não sei como você gasta o seu, mas uma coisa eu sei: é possível resgatar, trazer de volta o seu tempo. Resgatar o tempo, meus irmãos, aqui é aproveitar ao máximo o tempo limitado que temos. Você precisa urgentemente resgatar o tempo que muitas vezes tem sido utilizado nas vaidades desse mundo. E não foi o próprio que disse: vaidade de vaidades, tudo é vaidade, não foi? Você precisa de usar o seu tempo para a glória de Deus. Parece algo tão batido, né? Ah, mas sou crente presbiteriano, tenho 15 anos que eu sei a confissão. Eu sei que a primeira pergunta é: eu devo glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tá, mas você faz isso. Ah, mas quando, na hora do vamos ver, na tua decisão, quando você tem que fazer alguma coisa, você consulta a Deus? É para a glória dele ou é para a sua glória? A sua profissão é para a glória dele ou para a sua glória? Essa frase aqui, redimir, essa palavra, redimir ou resgatar o tempo, ela também pode ser traduzida como comprar tempo. Há uma forte implicação aqui de que há um suprimento finito de tempo. Meus irmãos, você pode fazer muitas coisas, você pode produzir muitas coisas, mas a partir do momento que o tempo passa, ele passa, não volta. Aquele minuto, aquele segundo que você o perdeu, não dá mais para você pegar ele. Não adianta você pegar o seu relógio e colocar 1 hora antes. Seria tolice, bobagem, porque a hora ela vai continuar. E você não vai conseguir fazer de novo. Paulo, meus irmãos, ele pensa muito diferente do Renato Russo. Porque o Renato Russo, ele cantou o seguinte: temos todo o tempo do mundo. Ele disse que nós temos todo o tempo do mundo. Vocês são jovens, né? E muitos se acham jovens ainda, que pessoas mais velhas já deveriam ser sábias e experientes, mas ainda estão se considerando na crista da onda, na juventude, não amadurecem, você não vê sinais de maturidade. A coisa mais louca que nós temos nesse mundo é jovens, pessoas de 18 anos com mais maturidade que pessoas de 60.
você vê pessoas jovens, eu já conheci muitos jovens de 16, que você olha para pessoas e fala, maduro, mas você conhece pessoas de 50 que não são maduros. São tolos. Vivem em tolice. E ao contrário do que Renato Russo cantou, você não tem todo o tempo do mundo. Ele passa. Paulo entendia que nós devemos administrar, nós devemos ter uma boa mordomia do nosso tempo e das oportunidades que aparecem diante de nós. Isso deve ser feito, meus irmãos, semelhante a um comerciante perspicaz, que administra o seu negócio. O que esse homem faz? Ele sempre busca obter o máximo de lucros e ganhos de cada investimento ou dos seus recursos limitados. Ele procura aproveitar aquilo ali o máximo possível, extrair daqueles recursos o máximo possível. E se o empreendimento que ele está fazendo se mostra improdutivo, ele não vai mais desperdiçar o tempo e os seus recursos preciosos com isso, ele vai largar. Você está entendendo isso? Como isso se aplica à sua vida? Você tem que largar, meu irmão, de fazer coisas que você já deveria ter parado já há muito tempo. Você tem que constantemente avaliar o que você está fazendo diariamente. Anote, faça, onde vai o teu tempo? Para onde ele está indo? Com o que você gasta? Lembre-se, você tem que extrair o máximo do tempo que Deus te deu. Até por uma questão de temor, você não sabe até quando você vai viver. Você não sabe. Ninguém sabe. O fato é que você pode ter mais alguns minutos de vida, ou talvez mais 60, 70 anos de vida. Está nas mãos de Deus, mas é sua responsabilidade usar bem esse tempo, gerir bem esse tempo. E para redimir esse tempo será necessário, meus irmãos, literalmente um reset. E aqui foi proposital o livro que nós já estudamos, Reset. Nós temos que parar. Muitas vezes você está com aquela engrenagem desgastada e você está ali vivendo, e você já é um circuito que já está quase pifando. Você já é se você comparar com uma máquina, você já está com o seu HD lotado, já não há mais memória RAM, e você está vendo que você está começando a travar, você está vendo que você está começando a bugar, coisas que você fazia com facilidade você já não faz mais, pensamentos que você tinha rápido você já não tem mais, mas você acha que está tudo bem. E usando uma linguagem do mercado financeiro, né, Luquinha? Você vai ser estopado. Você vai ser estopado, você vai ser parado. Mas é melhor que você pare antes de ser estopado. Melhor que você pare antes. Porque normalmente quando você é estopado, dói mais. As consequências normalmente não saem tão fácil. Então faça isso. Faça essa autoanálise, faça esse autoexame e estope o que for necessário para que você seja mais produtivo para Deus. Para que isso seja feito, meus irmãos, é necessário um mínimo de planejamento, um realinhamento de prioridades. Você precisa decidir com cuidado quais atividades merecem sua atenção e sua dedicação. Lembre-se, meus irmãos, nós precisamos de lembrar, talvez isso aqui deveria estar escrito nos umbrais das portas das nossas casas. Não há possibilidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa achar que você é um super-homem ou que você é a Mulher Maravilha. A ciência tem avançado muito nesse sentido. E nós vemos que os nossos recursos mentais, físicos, eles são limitados. Eles têm uma cota. Você começa o dia e você tem uma cota. Às vezes você já começa aquele dia com a cota já reduzida. Você dormiu mal, às vezes ficou ruim, e você já começa já ruim. Então sua cota, que poderia ser 100%, já começa com 70%. Quando chega no final do mês, você já não está aguentando.
Respeite o ciclo da vida. Há ciclos, meus irmãos, há ciclos, lembra? Há tempo para tudo, para todo o propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de sorrir, tempo de prantear. Respeite as limitações impostas pela idade, pela genética. Meus irmãos, quem fez a genética? O mesmo que fez a vida, que fez todas as coisas. Se há inclinações genéticas, quem as fez? Algo a se pensar. Você está indo contra tudo? Inclinações naturais. Tome cuidado quando você passa por cima de tudo. Quando você não considera minimamente isso nas suas decisões. Você pode estar num caminho muito perigoso. Então, por isso, ore, peça a Deus discernimento para escolher bem a destinação do seu tempo, para onde ele vai. Resgatar o tempo, remir o tempo, também traz consigo uma ideia de economia de tempo, para que nem uma hora, nem um minuto da sua vida seja desperdiçado. Você tem apenas uma vida para viver, e logo ela acabará. E lembre-se de uma coisa, meus irmãos. Somente as coisas que você fizer para Cristo, elas durarão para sempre. Somente o que você fizer em Cristo durará para sempre. O resto é palha, vai para o pó. E um dia, estejam atentos a isso, um dia, todos nós estaremos diante de Deus, prestando contas a Ele, de todas as coisas que nós fizemos com o nosso tempo. Muitas pessoas têm desperdiçado incontáveis horas do seu precioso tempo em coisas que não são apenas pecaminosas, mas também fúteis. Meus irmãos, como a nossa geração ama a futilidade, como nós, e vamos falar de nós, porque senão eu vou falar só da geração, né, como se eu não estivesse fazendo parte dela, como nós gastamos o nosso tempo em futilidades. Como nós somos hábeis em perder tempo. Se tem uma habilidade inata ao ser humano, é a habilidade de perder tempo. Ele já nasce expert. Ele não precisa de fazer doutorado. Ele já nasce com pós-doutorado. Em desperdiçar o tempo precioso. E você, como crente, você sabe disso. Se você vai estar diante de Deus, e você precisa agir diferente. Você precisa resgatar o seu tempo e viver cuidadosamente. Fazendo isso, você poderá chegar ao fim de sua jornada e dizer como Paulo. Pensa na convicção desse homem. Pense um pouco na convicção que ele tinha para dizer essas palavras. Lutei o bom combate. Terminei a corrida e permaneci fiel. De tudo que é mais importante nesse mundo, a gente precisa chegar no final, tendo a certeza de que corremos bem. Considere, portanto, como você está gastando seu tempo agora. Você está usando seu tempo para realizar tudo que precisa fazer ou em coisas que você não precisa fazer. Se você não controlar, não direcionar seu tempo, serás alguém a reclamar que não tem tempo. E é uma coisa irônica isso. É irônico, porque nós reclamamos, não temos tempo. Mas coloca uma oportunidade para ganhar um dinheirinho na tua frente. Coloca um trabalho bacana. Ao tempo parece. Coloca uma oportunidade de fama, de status, de poder. Você passa a ter tempo na hora. As pessoas dizem, mas eu estou cansado, não tenho tempo para vir à igreja. Meu irmão, é triste pensar nisso, mas se tivesse um trabalho que te pagasse 10 vezes mais que você recebe, e você tivesse que trabalhar domingo, 6 horas da manhã, você estaria lá 10 para 6. Mas afinal, 10 vezes mais, né? Mas a gente começa às 9 horas e... Cadê os crentes? Cadê o povo de Deus? Cadê meus irmãos? Poderíamos estar cheios aqui.
Você reclama que não tem tempo, mas na real é uma mentira. Tempo você tem. A questão é a gestão, o desperdício. Para onde ele vai? Ele está indo para o ralo. Pare e veja se a sua situação ela não se enquadra em uma dessas duas causas. A primeira causa é a seguinte, meus irmãos. Talvez você perdeu a vontade de Deus para a sua vida. Você não sabe mais. E você está fazendo algo nesse momento que Deus nunca pretendeu que você fizesse. Ou você está fazendo coisas de forma ineficiente. E não da maneira que Deus quer que você faça. Um exemplo da primeira causa, e nós vamos trazer 2 exemplos bíblicos aqui para ilustrar essa causa. E um exemplo dessa primeira causa é Marta e Maria. Vocês sabem da história de Marta e Maria. Nós somos mais, meus irmãos, como Marta do que como Maria. Porque nós estamos tão cuidadosos, preocupados com muitas coisas desnecessárias, sobrecarregados com muito serviço, não parando para pensar se o que estamos fazendo é realmente necessário, se é o momento. Era o que Marta estava fazendo. Não era para fazer aquilo naquele momento. Por isso que o Senhor Jesus a repreende, com doçura, com brandura, mas ele a repreende, ele fala: Marta, Marta, Maria escolheu certo. Né? E tem uma musiquinha das crianças, né? Quem está certo é a Maria. Né? Tem uma música que as crianças aprendem aí. E de fato, Maria estava certa. Maria estava certa. Ela estava gastando tempo com aquilo que precisava, com o Senhor, aos pés de Jesus, aprendendo com aquele que é totalmente sábio, totalmente santo. Ou então, você fica tão envolvido com muita coisa que você não se acalma, você não pergunta: quanto do que eu estou fazendo o Senhor quer que realmente eu faça? Já se perguntou isso? Já se perguntou? Você já chegou sinceramente na sua manhã e falou assim: o quanto do que eu faço hoje, do que eu tenho que fazer, das minhas atividades, da minha lista que você programou, colocou no Google Agenda, Google Tarefas, quanto daquilo você já perguntou: é isso que Deus quer que eu faça? E um exemplo da segunda causa aqui que nós citamos é Moisés. Moisés, ele não estava fazendo as coisas com eficiência quando ele assumiu a responsabilidade de julgar todos os casos legais que lhe era apresentado. Ele não apenas se cansou, mas ele cansou todas as pessoas que ficavam em filas enormes, intermináveis, que esperavam a oportunidade de chegar até ele. Mas ele tinha um sogro, Jetro. E o sogro olhou aquela situação e falou: esse homem vai morrer. Não vai aguentar. Vai precisar dar um reset aqui. Vai precisar dar uma rebobinada aqui, né, para os mais antigos, né, rebobinar. Talvez os mais novos não sabem o que é rebobinar, mas a gente sabe o que é rebobinar. Rebobina fita, né? Cassete. Vai precisar de dar uma parada, de dar uma mudada aqui. Aí ele fala assim: não, faz o seguinte. Escolhe pessoas que tenham condições e passe os casos mais leves para essas pessoas. Divide. Façam grupos menores para atender as demandas menores e você fica com os casos mais difíceis. Aquele homem pôde respirar melhor. Pôde trabalhar com mais eficiência. A produtividade de Moisés subiu nas nuvens. Por último, meus irmãos, o nosso texto. Para nós remirmos o tempo em dias maus, é necessário que nós compreendamos a vontade de Deus. Veja lá no verso 17. Ele diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Meus irmãos, nós devemos, portanto, procurar saber qual é a vontade de Deus e fazê-la. Parece simples, mas na prática não é. Deus tem um propósito especial para cada um de nós cumprir na vida, e esse propósito ele contribuirá para todo o seu grande plano eterno. Você está numa história, você está vivendo no meio de uma história. A história da redenção.
Já parou para pensar e para perguntar para o autor dessa história qual é o seu papel nela? Qual o papel que você tem que desempenhar nessa história? O Redentor veio. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você já parou para se perguntar o que Deus quer que você faça? Aonde você está? Viver a vida cristã significa descobrir aquele propósito específico que Ele estabeleceu para você e então cumpri-lo. E há uma boa razão pela qual o Senhor colocou você exatamente onde você está. Muitas vezes você pensa: mas eu tenho que sair, eu tenho que fazer outras coisas, mas pare para pensar um pouco. Se você está onde você está, não sendo obviamente um lugar claramente pecaminoso, óbvio, mas pare para pensar onde eu estou, o que eu posso fazer ou o que eu tenho feito para levar o reino de Deus nesse local, para participar como um ator ou uma atriz dessa história, da maior história do mundo. Então você precisa descobrir urgentemente o que Ele quer. O que Ele quer que você realize com essas coisas e cumprir cabalmente a sua missão nesse mundo. Já que Deus tem uma vontade para a sua vida, então é óbvio que Ele deve ter reservado o quê? Todo o tempo que você precisa para cumprir essa vontade. Então você começa a fazer algumas conexões. Talvez você não tenha tempo para fazer algumas coisas porque você não deveria estar fazendo elas. Porque se é fato que você está fazendo o que Deus quer que você faça, Ele provê o tempo que você precisa para fazer aquilo. Porque é propósito dEle e plano dEle. Então isso começa a fechar aqui. Começa a encaixar as peças no quebra-cabeça. E essa verdade, meus irmãos, ela é mencionada no Salmo 31:15, que diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Talvez agora você deveria parar imediatamente de dizer: eu não tenho tempo. Porque os meus e os seus tempos estão nas mãos de Deus. Deus, nesse sentido, Ele é como um patrão que diz a seus trabalhadores: aqui está o trabalho que eu designei para você fazer, e aqui estão todos os recursos suficientes para você realizar esse trabalho. Então, quando você chegar à noite na sua casa e você vê que não deu tempo para realizar tudo naquele dia, é importante você se perguntar: o que você está fazendo? Por que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo tudo realmente para a glória de Deus? Será que eu estou realmente fazendo o que Deus quer que eu faça? E nós vemos esse princípio em ação na vida do nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele esteve na terra. Em 3 anos de ministério, Ele cumpriu tudo o que veio fazer. Ele não deixou tarefa sem ticar. Ele não deixou tarefa a fazer. Sabe quando você não marca na tua agenda que você não conseguiu fazer, você passou em cima de uma tarefa que tu queria fazer, aí você passa por cima dela e quando você olha, tem algumas coisas ticadas lá na tua agenda, seja ela, né, física, digital, mas tem algumas coisas que você está em branco lá, a bolinha está aberta. Você não... Com Jesus não aconteceu isso. Com Jesus a agenda dele, além de estar toda preenchida, estava toda ticada. Encontro com uma mulher, ticou. Paralítico, ticou. Agora eu tenho que pegar um barco e ir para outro lado da margem, ticado. Agora tem um baixinho querendo, lá, tentando me ver e tal, mas eu tenho uma audiência com ele. Eu vou lá para a casa dele. Evento na casa de Zaqueu. Check. Meus irmãos, Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. Ele fez tudo. E você pode descansar na verdade de que Ele fez tudo. Na agenda de Jesus Cristo não há nada incompleto, não há nada por fazer. Que maravilha, meus irmãos. Ele treinou 12 discípulos, e se Ele quisesse ter treinado 30, Ele teria, mas Ele treinou 12. Ele fez expiação pelos meus e pelos seus pecados. Morreu na cruz.
Último capítulo da história, última ticada, está consumado. Fim de agenda. Fim de agenda na terra, porque no céu ele continua. Continua intercedendo por nós, como nosso Salvador. E é assim que você precisa de treinar a sua mente, para que você pense a partir de agora, haverá tempo suficiente para você fazer tudo o que Deus quer que você faça nessa vida? De novo, haverá tempo suficiente para você fazer tudo o que Deus quer que você faça. Se é Deus que quer que você faça, você vai ter tempo. Você não vai poder chegar no céu e dizer, mas Senhor, o Senhor queria que eu pregasse, o Senhor queria que eu fosse o melhor crente, mas o Senhor não me deu tempo. Porque o Deus que te pede é o Deus que te provê. O Deus Todo-Poderoso é o Deus da providência. E na sua providência, Ele te dá tudo o que você precisa para que você possa fazer o que Ele quer que você faça. Então é importante esse exercício da mente, para que você possa discernir o momento certo para fazer as coisas que Deus quer que sejam feitas na vida. Jesus Cristo, por exemplo, Ele sempre fazia a coisa certa no momento certo. Ele tinha o timing correto. Então, Jesus ele não se atrasava para os eventos. Tinha pessoas que chegavam para Jesus, Senhor Jesus, se só tivesse chegado aqui um tiquinho antes. Se só tivesse chegado aqui era pouquinho, Senhor. Pouquinho antes, se eu tivesse chegado, Lázaro não tinha morrido. Jesus não chegou atrasado. Jesus, ele queria ressuscitar Lázaro. Esse era o plano dele. Era isso que estava escrito na agenda dele naquele dia. Vou ressuscitar Lázaro. Estava lá. Estava na agenda dele. Mas as pessoas acharam, Senhor Jesus, o Senhor chegou atrasado. Que tristeza. Mas Jesus é tão humano, tão humano, tão humano, tão humano, que mesmo estava escrito na agenda dele ressuscitar Lázaro, mas ele chora. Perfeita humanidade, perfeita divindade, porque ele faria logo depois o que nenhum homem poderia fazer. Nenhum homem poderia fazer o que ele ia fazer, ressuscitar um morto. Mas ele era tão plenamente humano que ele chora. Ele vê Marta chorando e ele chora. É importante que você desenvolva essa mesma compreensão de saber quando agir. E a gente pensa que Jesus não teve descanso, mas se você for um leitor mais atento, se você olhar os detalhes ali, tem um livro que depois eu vou passar para os irmãos que ajuda nesses detalhes, assim, que muitas vezes a gente não pega. Mas Jesus, ele descansava, Jesus, ele tinha momentos de retiro, a sós, ele ia, ele passava. Porque muitas vezes a gente acha que vai desenfreado, né? Não, Jesus, ele parava, ele descansava. Ele tinha momentos a sós com o Pai. Tinha hora que ele chamava um grupo, tinha hora que ele ia sozinho, tinha hora que ele ia com todo mundo. Ele sabia o que fazer, quando fazer e o porquê fazer. E você precisa ter uma vontade sincera de fazer o que Deus quer que você faça. Você pode perguntar a Ele hoje, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E quando Ele falar com você por meio de sua palavra e seu espírito esteja pronto para responder, Senhor, seja feita a tua vontade. Você tem essa sincera submissão, disposição em se submeter inteiramente, plenamente? Meus irmãos, quando nós lemos lá sobre Jó, fala que Jó era um homem íntegro, inteiro. Jó não tinha ânimo dobre, ele não estava partido, ele não estava jogando em 2 times, ele tinha um time só. Ele era reto, temente a Deus, ainda se desviava do mal. E o que me impressiona é que não é um homem falando, é Deus. Não é um homem que poderia, sei lá, um amigo de Jó, né? Jó é meu amigo, então vou dar uma puxada aqui para o meu lado. Não, Deus falou, observaste o meu servo lá? Viu ele? Deu uma olhada nele? E você, que tipo de servo você é? Que tipo de servo você quer ser?
Uma boa mordomia do tempo que o Senhor Deus nos dá requer que nós façamos 3 coisas, então, como nós vimos: andar prudentemente, resgatar o nosso tempo, remir e entender a vontade de Deus para a nossa vida. Porém, algo é importante mencionar também: qual é o ambiente disso tudo para exercermos essas virtudes? Os dias são maus, o ambiente ele é ruim, inóspito, não receptivo. E só para vocês terem uma ideia desse ambiente, eu vou ler o texto de 2 Timóteo que o próprio Paulo escreveu. Aquele jovem pastor, ele disse o seguinte: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Ele diz: fique longe de gente assim. Esse é o ambiente. Achando que o ambiente é fácil? Que vai ser um mar de rosas na sua frente? Não. O ambiente você vai lidar com pessoas assim, ó. Você está lidando com governantes assim. Você está lidando com juízes assim. Os juízes que muitas vezes julgarão as nossas causas são ímpios. Mas, e sempre tem um mas, o julgamento mais importante que você vai ter é do reto e justo juiz. Aquele que não há variação ou sombra de mudança. Aquele que não pode ser comprado. Esse é o teu juiz. É para ele que você deve satisfação. Os tempos atuais, meus irmãos, são desafiadores. E é mais importante do que nunca sermos bons mordomos do nosso tempo. Devemos avaliar tudo o que fazemos para não nos envolvermos em buscas egoístas ou no espírito de autoglorificação da nossa época. Precisamos refletir sobre o propósito do que fazemos e sempre nos perguntarmos sinceramente: é para a glória de quem mesmo? Será que tua profissão, teus estudos, tua carreira, naquilo que você gasta, o tempo que você gasta com sua família, é para a glória de Deus? Ou é para a sua glória? Ou é para o seu bem-estar? Aquilo que você procura subir, ascensão, é para a glória de Deus? É para que você exerça melhor a tua profissão, então eu preciso me estudar, me capacitar mais? Ou é porque você tem a necessidade de se sentir bem perto das pessoas e você não pode ficar abaixo delas, porque as pessoas ao seu redor são todas graduadas, são todas entendidas e você quer ficar bem com elas, você quer transitar naquele meio. Qual é a tua intenção ao fazer o que você faz? Pense nisso. Concluindo, meus irmãos, e eu quero citar a história de um homem, Eric Liddell. Foi um atleta escocês e ele nos ajuda nessa compreensão de como usar bem o tempo, de como remir o tempo, independente das circunstâncias, se boas ou ruins. Ele foi um atleta escocês que ficou famoso por sua participação nos Jogos Olímpicos de 1924, realizados em Paris. Ele era um cristão devoto que acreditava que sua carreira atlética era uma maneira de glorificar a Deus. No entanto, a história mais conhecida sobre Liddell está relacionada ao seu tempo como missionário na China. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Liddell estava na China e ele foi capturado pelos japoneses. Ele foi levado para o campo de concentração, onde passou os próximos 2 anos e meio. Apesar das dificuldades, Liddell continuou a usar o seu tempo para a glória de Deus. Ele se tornou uma fonte de encorajamento para seus companheiros de prisão, liderando cultos e compartilhando a Bíblia com eles.
Ele também continuou a treinar e a correr, usando o seu talento atlético para manter o seu corpo e a sua mente saudáveis. Infelizmente, Liddell contraiu uma doença grave no campo de concentração e morreu pouco antes da libertação dos prisioneiros. No entanto, a sua vida e o seu legado continuam a inspirar muitas pessoas, incluindo o seu próprio filho, que se tornou um missionário na China. Essa história nos ensina, meus irmãos, como, independente das circunstâncias, se boas ou ruins, você pode e você deve usar o seu tempo para a glória de Deus, para fazer o nome de Deus conhecido, para fazer o nome de Deus honrado. Não importa aonde Ele te levar, o que importa é que você leve a palavra dEle com você e que você testemunhe firme do amor dEle pelas pessoas. E que você possa levar a graça de Deus, a graça que veio sobre sua vida, que você possa pregar, que você possa evangelizar, que você possa testemunhar. E meus irmãos, um fato interessante sobre a vida de Eric Liddell também, que a história dele, depois os irmãos digitem lá, procura, é interessante demais o que esse homem fez. Ele ia correr uma prova, se eu não estou enganado, de 200 metros, e essa prova, meus irmãos, ela caía no domingo. Ele falou, eu não vou. Ele abriu mão dessa prova para participar da de 400 metros, que não era no domingo. Por temor ao Senhor, ele resolveu não correr uma das provas no domingo. Lembrando, meus irmãos, ele acreditava que ele era um atleta para a glória de Deus. Então isso está claro, né? Mas tinha um princípio que estava acima para ele do que o correr, que era glorificar a Deus no domingo. Então ele decide não correr aquela prova, ele corre uma outra prova de 400 metros. Ele ganhou o ouro nos 400 metros. É essa prova que ele fez no lugar da que ele deixou de fazer no domingo. Foi o único ouro dele. Ele teve uma outra medalha de bronze, mas ele teve ouro nessa prova. Qual é a tua prioridade? O que você prioriza? Para onde vai o seu tempo? O que você está fazendo? Ou qual é a sua desculpa para não fazer o que Deus requer de você? Ninguém pode te substituir, não há substitutos nessa história. Você tem que ser o ator e a atriz de Deus no corandel, na face. Não dá para ter substituto, não tem. Não há coadjuvantes. Você precisa de pegar o seu papel, ler ele bem e participar da história, da maior história do mundo. Leve sua Bíblia com você, pegue a palavra de Deus, carregue ela dentro do teu coração. A gente não sabe até quando a gente vai ter acesso livre à palavra de Deus, então uma das formas de você remir o tempo é mastigue a palavra de Deus, para que no momento que talvez ela não esteja em posse de você, você tenha ela na sua mente e no seu coração. Então se exponha a ela no culto, em todas as oportunidades que Deus lhes conceder. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos colocar